Olá, aqui é o professor Leandro Fel e hoje a gente vai falar sobre preconceito linguístico. Você sabe o que é isso? Não? Então vem comigo que eu vou explicar tudo sobre esse tema. Bora lá! Você sabe então o que é preconceito linguístico? É disso que a gente vai falar hoje. Preconceito linguístico surge por causa de algum sentimento da pessoa, né? De achar que a variante da língua que ela fala é mais correta ou melhor do que a variante que outra pessoa fala. Então vamos falar de uma coisa bem básica: variação linguística. Variação linguística é um fenômeno natural, ocorre em todos os países e em todas as línguas. Inclusive o português é uma variação linguística do latim, que também foi uma variação linguística de alguma língua anterior. A variação linguística acaba sendo um fenômeno natural. Ela é muito evidente no Brasil, por o Brasil ser um país enorme, mas acontece em outros países grandes também, como o próprio Estados Unidos. Toda variação linguística ela acontece ou ela surge por causa ou para, de certa forma, atender às necessidades comunicativas do falante. Então, por causa da forma que ele quer falar ou de alguma necessidade que ele tem daquela região, pode surgir algum tipo de variação linguística. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas. Esse preconceito surge por julgar que alguma manifestação linguística é superior à outra. O nosso país, embora a gente fale no país todo o mesmo idioma, o idioma português, cada região tem sua peculiaridade. E isso é normal, isso é bem comum, aliás. Cada região possui seus aspectos próprios, às vezes históricos, culturais, além do próprio distanciamento entre as regiões, o que favorece o surgimento de regionalismos. Sendo assim, então, e falando sobre preconceito linguístico, a maneira de falar, falando sobre variação, na verdade, a maneira de falar no norte do país é muito diferente da maneira de falar do sul, do oeste ou leste. Então é muito comum essas variações, mas também há variações, às vezes dentro da mesma região. E essas variações, elas são muito difíceis de determinar como elas começaram e por que elas surgiram. Só dá para perceber que é um fenômeno linguístico normal, comum até o próprio ser humano, porque acontece em todos os países grandes e em todas as línguas. Mesmo às vezes países que não são tão grandes podem ter uma variação linguística de uma cidade para outra. No Brasil, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade grande, há variações linguísticas dentro da mesma cidade. E o preconceito linguístico ele surge devido a um sentimento da pessoa, né, dela achar que aquela variação que ela fala, de certa forma, é superior à outra. Então você vê que o preconceito, como todos os preconceitos, surge de uma premissa ridícula, que é a premissa de o que eu falo está correto e o que o outro fala não está correto. E a pessoa não consegue ver o todo de que não há variação correta. Todos nós falamos português e não existe uma variação correta. O que pode existir, que às vezes uma variação é mais prestigiada, por exemplo, pela televisão. Então você percebe que quando você assiste a televisão, aquela televisão, aquele canal que é um pouco maior, que faz um monte de novela, sabe?
Aquele canal tem uma variação linguística que ele pega ali mais ou menos um pouco do carioca, um pouco do paulista, e aí ele cria uma variação linguística que ele finge que é a variação neutra. Mentira, não é, não existe neutro e não existe aquela variação também. O sentimento de preconceito, ele surge às vezes de achar que aquela variação é a correta e todo mundo que falar diferente daquilo é pejorativo, é estigmatizado, é inferior, e aí surge esse tipo de preconceito. Então você percebe que o preconceito linguístico é algo muito pequeno, porque quando a gente começa a estudar linguística e quando a gente entende o fenômeno da variação linguística, não há método correto. Do ponto de vista do português, o próprio do português lá de Portugal, o próprio português falado no Brasil é uma variação linguística da língua deles. E do ponto de vista lá dos portugueses, o português que eles falam hoje lá em Portugal é uma variação linguística de uma língua anterior. E aí então a gente vamos salientar que todas as variações são aceitas, nenhuma delas é superior, não existe essa noção de superioridade quando a gente está falando de variação linguística, quando a gente está falando de fala. Então assim, ignora qualquer noção de que você fala correto e os outros têm sotaque. Não, você também tem sotaque, talvez você não perceba, porque você fala com pessoas que talvez tenham o mesmo sotaque que você, que tenham as mesmas maneiras linguísticas de falar que você. E aí você não consegue às vezes reconhecer o sotaque das outras pessoas. E isso fica muito evidente quando você viaja. Então você viaja lá faz uma viagem para o Nordeste, e aí fica evidente que aquele grupo de pessoas que mora lá tem uma variação diferente da sua. Ou fica evidente para as pessoas de lá que você tem uma variação diferente da dela. Então entenda que não há uma região correta, não há um português correto, todos são variações do mesmo. E isso sempre estamos falando de língua, de linguística, ou seja, de fala. É claro que quando você pensa na escrita, aí você tem uma escrita, ela é uma coisa mais estigmatizada, é uma coisa mais parada no tempo, porque ela segue regras que estão ali no manual, por exemplo, na gramática. Então, na escrita não há tanta variação, porque a escrita ela não permite tanta variação, mas no ato de falar, na fala, há variação, porque a fala ela não segue regras. Então é comum esse fenômeno. E esse fenômeno não é brasileiro. Não é só no Brasil. É só no Brasil que se fala assim. Não. Nos Estados Unidos é muito comum, o pessoal da Califórnia fala de um jeito e o pessoal da costa oeste fala de outro jeito. Né? Se você pegar cidades no interior da Califórnia, no interior dos Estados Unidos, também tem um tipo de fala. E são todas variações. Se você perceber o português, por exemplo, o português falado em Portugal é diferente, o português falado em Angola é diferente, o português falado em Macau é muito diferente. E todos eles são considerados a mesma língua, mas há variações na fala. Então vamos recapitular. Variação linguística é um fenômeno natural, ocorre em todos os cantos do planeta. Por causa dessa variação linguística, houve o surgimento de diversas línguas. Então, a partir de uma língua inicial, de uma língua primeiramente falada, variações foram criadas e a partir dessas variações foram criadas línguas novas. Mas dentro do contexto que a gente já vive dentro de um contexto de uma língua criada, que é o português do Brasil. Essas variações não podem ser consideradas novos idiomas. Elas são variações do mesmo idioma. E elas não podem de nenhuma maneira ser consideradas menos prestigiadas do que outras, porque não há um conceito de uma variação correta. Não existe um livro que manda como se fala a linguística, né? Como se fala a língua. Não tem esse tipo de assunto. Existe isso na gramática, por exemplo. Então você tem lá o livro da gramática que fala das regras da escrita, da estilística. Tem esses livros. Mas a fala, ela tem uma certa liberdade. Por causa dessa liberdade da fala, houve variações. E há muitas variações por aí. Essas variações podem ser regionais, podem ser geográficas, né, que é a regional, são de locais, podem ser culturais,
podem ser históricas e podem ser às vezes até relacionadas ao poder aquisitivo das pessoas. Então há variações, por exemplo, entre pessoas de diferentes classes sociais. Há variações linguísticas entre grupos sociais. Então, por exemplo, uma forma que você fala com seus amigos é diferente às vezes da forma que você fala com seus pais ou com seus professores. E se você, né, estiver trabalhando também, talvez seja diferente da forma que você fale com seu chefe ou seu diretor da empresa. É interessante notar essas variações, é interessante saber se adaptar às variações linguísticas, mas o mais importante de tudo é nunca ter o conceito de que a sua fala é a correta e os outros falam errado. Né? Esse tipo de conceito ele parte de uma premissa de que você é superior ou de que seu grupo é superior, e isso é preconceito. Inclusive é crime. Abraços, né? Então é isso, galera. Obrigado, espero que vocês tenham entendido bastante sobre o tema e, por favor, não vamos cometer isso, que é um absurdo. Moramos num país pluri em todos os sentidos, inclusive linguisticamente. É isso aí, galera. Brigadão e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.